Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje, dia 11 de maio de 2019. E hoje eu vou aqui gravar falando de novo um vídeo do tio Lu, né? Ele gravou ontem esse vídeo. E o título é: Igrejas devem pagar impostos? Sim, prova na Bíblia. Resposta Silas. Tá certo? Assim, ele falou muitas coisas aqui que realmente tá correto, mas tem outras coisas que não está de acordo com a Escritura. Como, por exemplo, líder religioso, que ele ainda continua defendendo o líder religioso. Tá certo? Ele não defende os líderes religiosos que têm empresas, segundo ele, mas defende outros líderes religiosos que não comercializam a fé. Embora na Escritura diz que todos, sem exceção, está em Isaías 56, 10 e 11, que todos são cães gulosos, são pastores que nada compreendem, cada um quer para a sua parte, para a sua ganância, todos, sem exceção. Porque o único pastor verdadeiro, o único, é Yahushua. E ele que deu a vida dele para nós. Ele que deu a sua vida por nós. Tá certo? Para nos dar a vida eterna. Então, todos os outros são ladrões, salteadores. Em João 10 também está escrito isso. Tá? Então, assim, eu não vou assim refutar o tio Lu, porque nesse caso aqui tem muita coisa que ele está falando que está correto. Tá certo? Só que ele ainda continua defendendo líder religioso. Tá? Então, vamos começar? Vamos lá, tio Lu. Eu espero que você saia do engano, tio Lu. Saia do engano da religião. Vai para Yahushua. Ó, não é Yeshua, não. E nem Jesus. O nome dele é Yahushua. Pesquisa, tio Lu. Você é inteligente. Você é um cara estudado que pesquisa, sabe? Você faz vídeo na internet, vídeo interessante, porque você pesquisa. Pesquisa, então, o nome Yeshua. De onde veio esse nome Yeshua? Pesquisa, tio Lu. Você vai ver que o nome Yeshua também é um nome errado. É também outro que tem um nome errado para ser adorado como Terrom, porque Terrom quer ser adorado. E ele é adorado nesses tempos de pedra. A Escritura é bem clara, tio Lu. A Escritura diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não está ali. Então você não tem que defender templos de pedra onde o Altíssimo não habita e nem tampouco líder religioso, porque o único líder, e não é nem religioso, é o único líder espiritual, é Yahushua. Tá certo? Ele não habita nem em templos e nem em religiões. Tá, tio Lu? É só isso. Tá? Vamos lá, vamos assistir o vídeo do tio Lu. Vou colocar aqui pra vocês. Desculpa aí, tio Lu, mas é necessário, tio Lu. Eu quero muito que você saia do engano da religião, viu, tio Lu? Quero muito mesmo que você saia. Você é uma pessoa muito querida, muito amada por Yahushua, viu, tio Lu? Então, vamos lá. Opa, acho que é assim. Assim tá show. Assim tá show, beleza. Vamos começar, amados. Shalom, amados do Eterno. Editamos o mesmo e removemos as imagens do pastor Silas Malafaia para proteger o canal. O que vale é informação. Baixem este vídeo e repassem. Nada contra o pastor Silas, inclusive já o defendi algumas vezes aqui. Quem me acompanha sabe, mas a verdade precisa ser exposta, já que o mesmo envergonha o evangelho em certas posturas. Sempre evitei entrar nesses assuntos porque me preocupo com os mais fracos na fé, que podem ficar confusos. Porém, as coisas passaram dos limites e não posso mais me calar e omitir a verdade. Principalmente depois do chilique que o pastor Silas Malafaia deu só em imaginar uma possível tributação nos lucros das igrejas, que se tornaram verdadeiras empresas, abandonando a sã doutrina da palavra do Mashiach. Neste documentário, falaremos a verdade sobre os dízimos e de como muitos pastores ensinam isso de forma errada ao povo. Assistam até o final. Antes de comentarem, obrigado pelas orações e apoio. Do seu irmão em Cristo, Júnior Lutero.
Pastor Silas Malafaia. Amados, eu concordo com ele, porque as igrejas, elas hoje não são para acolher os necessitados, não são para dar apoio, mas as igrejas hoje, na verdade, são empresas, tá certo? São empresas que arrecadam para si, né? Então, que tem pastores aí riquíssimos, né? Silas Malafaia, Edir Macedo, R.R. Soares, Valdomiro Santiago, né? E vários outros que estão aí riquíssimos, né? Por quê? Porque eles estão enriquecendo às custas do povo e o povo está ficando cada vez mais pobre, tá certo? Então eu concordo com o tio Lu nessa parte. Vamos lá. Faia, vamos conversar? Assistam este vídeo até o final, pois nele eu vou desmascarar tanto a Folha de São Paulo quanto as mentiras que são pregadas sobre dízimos e ofertas nas congregações, principalmente pelo senhor Silas Malafaia. Olha, eu chamo de congregações e não igreja, porque igreja somos todos nós que confessamos Jesus e Yeshua como Salvador, independente de placas ou se você frequenta ou não uma congregação. Algumas denominações nem devem ser chamadas de congregações, mas sim de empresas da fé, pois se um local faz negócio com a palavra de Deus, não é igreja, é comércio religioso. Inclusive, o senhor Silas Malafaia também tem práticas que não são condizentes com a ética humana e muito menos com a palavra do Eterno. Um bom exemplo foi a tal unção financeira que Mori Cerulo prometeu a quem desse R$900 para o programa do pastor Silas. E isso aconteceu mais de uma vez. Basta pesquisar aí na internet que vocês vão ver. Amados, eu sempre evitei falar mal de pastores aqui, por mais terríveis que sejam, pois penso que isso pode entristecer os irmãos mais fracos na fé. E também acredito que Deus julgará cada um pelos seus atos. Mas certas situações precisam sim serem questionadas e refutadas com base bíblica. Assim como o próprio Mashiach fez com os fariseus, a ponto de chamá-los de raça de víboras, lobos e sepulcros. Malditos escrivãos! Amados, ele falou assim que Yahushua, né, porque ele fala Mashiach, né, ele chamou os fariseus de raça de víboras, né, mas só que ele ocultou quem são esses fariseus, né, porque na verdade Yahushua, ele falava assim com os líderes religiosos. Os fariseus e saduceus daquela época eram líderes religiosos. Eu aprendi no tempo que eu ia, né, quando eu ia à igreja, o pastor uma vez ele explicou e ele explicava assim, que os fariseus e saduceus eram as religiões daquela época. Mas o pastor nunca explicou que se tratava dos líderes religiosos. Por quê? Porque ia sobrar para ele. Entendeu? Ia sobrar para ele. Por quê? Se ele explicasse, olha gente, os fariseus e saduceus fariseus e saduceus eram líderes religiosos daquela época. E aí as pessoas iam ligar o fato e faziam, peraí, mas Yahushua, que no tempo fala Jesus, mas ele falava desse jeito com os líderes religiosos, por quê? Então, por isso que o pastor sempre omitiu quem eram os fariseus e os saduceus. Mas, na verdade, os fariseus e saduceus são líderes religiosos daquela época, mestres da lei. Tá certo? Vamos continuar. E fariseus, todos hipócritas, vocês comem um mosquito e arrotam um camelo. Vocês são como sepulcros imaculados, todos... Deixa eu ver aqui, amados, onde é que está escrito vocês são como sepulcros? Vou botar sepulcros caiados, tá? Pra gente ver aqui onde é que está escrito. Porque aqui o tio Lu ele colocou... Peraí, deixa eu só botar assim para não esquecer. São como sepulcros caiados. Tá? Vamos ver aqui. Porque o tio Lu, ele colocou assim a versão, tá? Ele colocou assim a versão de... tipo assim, essa versão de fariseus, justamente para omitir que são os líderes religiosos, tá certo? Mas aqui tá tratando de líder religioso, ó. Mateus 23:15,
tá? Vamos ver aqui, Mateus 23, a partir do 15, tá? Vou aqui, porque aqui tem várias versões. Mateus 23, 15, vamos lá. Que ele tá falando aqui, amados, é dos líderes religiosos. Quando a Yahusha falava, hipócritas, raça de víboras, serpentes, isso aí tudo, ele fala para os líderes religiosos, não é para outros, tá certo? Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um projeto, e depois de o ter desfeito, fazes filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos. Olha só, quem conduz cegos? Líderes religiosos. Pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, que jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele, por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Yahweh, e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dás o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante, a lei, o juízo, a misericórdia, a fé, deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquela. Condutores cegos, quais o mosquito engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois se sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Vejam, aqui ele está falando de escribas e fariseus, né? Aqui, ó. Ó. Serpentes, raça de víboras. Como escaparei da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. E a uns deles matareis e sacrificareis. E a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas. Nas vossas sinagogas. Ele não disse nas sinagogas de meu pai, na minha sinagoga, não, ele disse nas vossas sinagogas, e os perseguirei de cidade em cidade. Vocês vejam bem, aqui está falando escribas e fariseus. Vamos ver aqui na outra versão. Essa aqui, vamos ver aqui a corrigida fiel. Vamos ver aqui como é que está aqui. Eu não vou ler tudo mais não, amado, porque a gente já leu um pouco. Aqui também está escribas e fariseus hipócritas. Porque eles estão, amado, o negócio é o seguinte, eles estão omitindo, eles estão tirando para as pessoas não se ligarem, tá? Deixa eu ver aqui, ó, também fariseus hipócritas, vamos ver essa aqui de 95. Escribas e fariseus hipócritas, aqui também está condutores cegos, mas quando você fala condutores cegos, são guias. São líderes religiosos que ele está falando, tá? Ó, a Igreja Católica, vamos lá. Aqui, ó. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas. Quem são os doutores da lei? Ai de vós, guias cegos. Tá vendo? Já dá para ver que tá falando, né? De líderes religiosos, tá? Vamos ver outra aqui. Aqui é a católica, né? Ah, cadê? Aqui? Almeida atualizada. Vamos ver essa aqui. Ai de vós, escribas e fariseus. 1987, vamos ver. Escribas e fariseus. A gente tem que, amado, sempre estar pesquisando, sabe? Para não sermos enganados. Ai de vós, escribas e fariseus, mas vocês viram na outra versão
que se trata, porque quando ele fala desse jeito, é com líder religioso, porque os inimigos de Yahusha não foi nem Satanás, tá? Que é Terron. Não foi. Os inimigos que ele lutou aqui foi líderes religiosos, tá certo? Porque até com Satanás ele não falou, com Terron, ele não chamou ele de serpente, de escorpião, não chamou ele disso, nada disso. Ele não chamou. Ele simplesmente falou, somente ao Senhor adorarás, somente a Deus, a Yahweh adorarás. E só a ele darás culto. Mas ele não chamou Terron, quando o Terron foi tentar ele no deserto, quando ele estava 40 dias sem comer, em jejum, ele não falou hipócritas, guia cego, ele não falou isso. Então vocês vejam que ele falava desse jeito aqui, ó. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas. Ó, doutores da lei e fariseus, ó. Quando fala doutores da lei, ó, tolos e cegos, ó. Ó, aqui, tá vendo, ó? Aqui, ó, tolos e cegos, ó, guias cegos. Ó, porque ensino, se uma pessoa jurar pelo santuário, isso não tem significado. Porém, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a cumprir o que prometeu. Tá certo? Então, vocês vejam bem. Aí eu vou ver aqui também, amados, se eu consigo ver na versão. Aqui, ó. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Ai de vocês, guias cegos, tolos e cegos, ó. Cegos. Tá certo? Vocês podem ver, amados, que Yahushua, ele falava, deixa eu... Ah, tá, essa aqui, King James, vamos ver. Acho que a King James a gente já viu. Doutores da lei e fariseus. Vamos ver aqui na Bíblia Viva. Bíblia Viva. Sim, ai de vocês fingidos, porque vão a qualquer distância para converter alguém e depois fazem a mesma pessoa 2 vezes mais digna do inferno do que vocês mesmos são. Guias cegos, ó, bobos e cegos, tá vendo? Guias cegos. Quem são guias cegos, amados? Líderes religiosos. Agora eu vou ver aqui, se tem aqui, essa versão aqui em Marcos. Vamos ver se tem. Mateus, não, acho que não tem não. Ah, cadê Mateus? Peraí. Marcos, não sei, peraí. Não, isso aqui, eu acho que não, peraí. Vamos clicar aqui para ver se tem. Mateus, não tem Marcos não. Tá, essa versão não tem Marcos, beleza, show. Então, vamos lá, vamos continuar aqui no vídeo do tio Lu, tá? Deixa eu tirar isso aqui para não ficar muita coisa. Vamos continuar aqui no vídeo dele. Mas aqui vocês podem ter certeza, amados, que isso aqui ele está falando com os líderes religiosos daquela época. Mestres da lei, sacerdotes e líderes religiosos. Limpos e belos por fora, mas por dentro, repletos de ossos de mortos e de corrupção. Serpentes, covil de víboras. Por isso, me sinto livre em repudiar o chilique que o pastor Silas Malafaia fez ao pensar na possibilidade de alguém tocar na sua lucrativa fonte de renda. Eu me refiro a dízimo doado sinceramente pelos irmãos, mas que, biblicamente falando, e dentro do contexto do Evangelho do Mashiach, nunca foi obrigação depois da nova aliança. Este vídeo não é direcionado a pastores sérios e sinceros em sua fé e que não comercializam a palavra do Eterno, mas que usam as congregações e pequenas comunidades apenas como pontos de pregação do Evangelho e não como uma fonte de enriquecimento. Mas, o tio Lu, você tá errado aí. Por quê? Porque a Escritura diz, tio Lu, que nós somos o templo do Espírito. Então, se nós somos o templo, nós não precisamos ir a um templo, que nós somos. A Escritura em João 10 diz que Yahushua é o único pastor e que ele dá a vida pelas ovelhas. Ele deu a vida dele por nós.
Então, se você está defendendo um pastor que está sendo sincero, ok, eu até entendo que tem pastores que estão pensando que estão fazendo a vontade de Yahushua, né, de Yahweh, e estão no engano. Mas mesmo assim, são ladrões e salteadores, todos. Yahushua disse, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Por que ele disse todos que vieram antes de mim? Porque todos que estão seguindo a um líder religioso, a um pastor de uma denominação, estão nesse pastor, não estão no verdadeiro pastor que é Yahushua. Então esse pastor chegou antes de Yahushua. E Yahushua não é o pastor dessas pessoas, porque essas pessoas são guiadas por líderes religiosos. Por isso que ele disse, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Por quê? Porque essas ovelhas pertencem a Yahushua. Mas Yahushua não está conduzindo essas ovelhas, porque essas ovelhas estão sendo conduzidas no engano, indo para o abismo, o mesmo abismo que esses líderes vão. Tá certo? Então, isso que eu discordo de você. Porque a escritura é bem clara, só existe um pastor que é Yahushua. Todos que vieram antes dele são ladrões e salteadores, são guias cegos, são cães gulosos. E isso está escrito na escritura. É isso que eu discordo de você. Vamos continuar. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Show. Enfim. Apacento meus cordeiros. Mas Yahushua, ele falou apacento meus cordeiros, ou em outras versões está apacente as minhas ovelhas, mas ele falou as minhas ovelhas, as ovelhas são de Yahushua. Mas quando ele falou apacenta minhas ovelhas, é apacentar para quê? Para levar para ele. Tá? É apacentar. O que é apacentar? Mas apacentar é tipo guiar. Guiar as ovelhas vão sendo guiadas aonde o pastor quer que elas vão, para elas irem comer, para elas irem beber. Então o que ele fez? Yahushua chegou para Pedro e falou, apacente minhas ovelhas, apacente ela para onde? Para porta que é Yahushua, para o pastor que é Yahushua. Leve as minhas ovelhas para a porta que sou eu. Leve as minhas ovelhas para o caminho que sou eu. Que aí quando você levar as ovelhas vierem à porta que sou eu. Tá? E eu abrir a porta, essa ovelha entrar no meu caminho, eu vou guiar essas ovelhas ao meu pai. Tá certo? Então é isso. Hoje nós estamos apacentando as ovelhas que é de Yahushua, apacentando como? Guiando a ovelha, falando, olha, você está no engano da religião, sai do engano da religião, vá para o pastor que é Yahushua, vai para o caminho que é Yahushua, vá para a porta que é Yahushua. Tá certo? Então, o que ele pediu para Pedro, apacente as minhas ovelhas, não é para Pedro ser pastor de ovelha e ficar, de ovelhas homens, e ficar num tempo de pedra, aquela coisa toda, ensinando a vida toda, não. Esse apacentar que a Yahushua está se referindo é de guiar a ovelha para o verdadeiro caminho, para a verdadeira porta estreita, que é Yahushua, que a única porta estreita é ele. E a porta larga é a porta da perdição, que é a religião, e para o único caminho que é Yahushua. Porque quando a gente apacenta essas ovelhas para Yahushua e a ovelha entende, vá para Yahushua, ele mesmo vai levar o Pai. Porque somente ele que leva o Pai. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Tá certo? Assista o vídeo até o final, pois muitas verdades serão ditas aqui. O senhor Silas Lima Malafaia gravou um vídeo repudiando o secretário da Receita Federal, Marcos Sintra, por supostamente ter criado um imposto sobre dízimos nas igrejas, noticiado pela Folha de São Paulo. Assim, ao ver o título da matéria, o pastor Silas Malafaia nem esperou sua chegada em casa e, demonstrando total desespero, gravou um vídeo no aeroporto dando um verdadeiro chilique. A discrepância foi tamanha que o pastor chamou o secretário de palhaço, afirmando que o mesmo iria taxar o dízimo das igrejas. O senhor está muito mal informado, pastor Silas. Tanto o secretário quanto o presidente da República já desmentiram essa afirmação. Olha, e mesmo que isso fosse verdade, eu não vejo problema algum. Porque grandes igrejas devem sim pagar impostos. Segura aí que eu já vou explicar o porquê. Mas para sua felicidade, pastor Silas, taxar dízimos no Brasil será impraticável neste momento.
Se o governo fizesse uma coisa dessas, seria um tiro no pé por 2 motivos. Primeiro, o presidente perderia o apoio maciço dos evangélicos e dos católicos. Segundo, a bancada evangélica em peso votaria não e a lei jamais seria aprovada. Pastor Silas, eles não são tão burros assim. Mas foi bom esse mal-entendido ter acontecido, porque só serviu para que o Brasil saiba o que realmente interessa ao Senhor, Pastor Silas. O dízimo e não as almas e muito menos o reino do Eterno. O Senhor mesmo se entregou. É como diz o ditado, fruta podre cai sozinha. Ora, Pastor Silas, já que eles estão propondo diminuir todos os impostos, é mais do que justo que todos paguem esse imposto único, principalmente as igrejas que possuem uma grande arrecadação, como é o caso da Vitória em Cristo, eu suponho. Esse imposto seria cobrado somente nas transações financeiras e não das doações. Até onde sei, o dinheiro do dízimo passa por transações financeiras, inclusive para pagar o salário dos pastores, ou eu estou enganado? Assim sendo, as transações das igrejas seriam fiscalizadas. Por acaso o Senhor não quer que as transações da Vitória em Cristo sejam fiscalizadas? Por quê? Se não há nada de errado, não há nada a esconder. O Senhor não concorda? Agora, o Senhor deve estar se perguntando o porquê eu sou a favor de grandes igrejas pagarem impostos. Precisamos entender primeiro 4 pontos importantes. Primeiro, o que de fato era o dízimo e qual era o seu real propósito. Segundo, a prática do dízimo como obrigação foi abolida no sacrifício de Jesus no madeiro. Bom, em todo o capítulo 7 do livro de Hebreus, isso fica claro para quem estudar todo o contexto. O que era lei no passado passa a ser algo a ser praticado com alegria e com amor, independente da porcentagem. Terceiro. Perfeito. É isso aí, ele citou Hebreus 7, que fala realmente da lei que foi abolida. Ok, mas ele esqueceu de citar também Hebreus 9, que fala que Yahushua, ele primeiro explica o que é o tabernáculo físico, explica o sacrifício físico, tá certo? De bodes e tal, e explica também que Yahushua não entrou em santuário ou templo feito por homem, que ele não entrou. Então, se ele não entrou lá, o que nós vamos fazer no templo? Tá certo? Isso ele não falou. Né? E que em Hebreus 10 também explica sobre a lei. Explica o que é a lei, que Yahushua aboliu a lei. E que a congregação hoje não é ir num templo físico, como ele diz, não deixeis a vossa congregação como é costume de alguns, não deixeis de congregar no entendimento, no espírito, para voltar à prática da lei, para voltar à religião, para seguir líder religioso ao invés de seguir a Yahushua. Tá certo? Isso o tio Lu esqueceu de explicar. Nossa Constituição garante imunidade tributária para religiões por entender que elas se dedicam unicamente à filantropia e ajudar o próximo, tanto espiritual quanto físico, em suas necessidades. O mesmo acontece com a prática do dízimo, segundo as leis da Torá. Quarto, se as igrejas que recolhem dízimos e outras arrecadações não se encaixarem nesse perfil tanto das Escrituras quanto da Constituição, não são templos religiosos, e sim empresas que comercializam a fé. Agora sim, vamos ver o porquê as igrejas deveriam pagar impostos caso não se encaixem com fidelidade nas Escrituras e na Constituição. Sabe-se que, em teoria, a finalidade primária dos impostos é ser convertido em assistência social, principalmente daqueles que não podem produzir, e se o Estado constitucionalmente deve entregar esse benefício, é ele quem deve arrecadar o necessário para prover essa necessidade. Por que então as igrejas são isentas historicamente de pagar esses tributos? Porque ao longo de todos esses milênios, sempre foi da natureza das verdadeiras igrejas prover à comunidade serviços de assistência social, como sopão, cesta básica, agasalho aos necessitados, cuidar dos doentes, estabelecer escolas, hospitais, asilos. Pelo menos 50% de toda a arrecadação das instituições religiosas deveriam ter esse fim, principalmente aqueles que se dizem
representantes do reino de Jesus Cristo. Para aqueles que não conseguem compreender e perceber a realidade que os cerca, saibam que aqui no Brasil a ação do Estado no combate à dependência química, por exemplo, é quase zero. Praticamente todos os grupos e clínicas de reabilitação no país pertencem a entidades filantrópicas, sendo as igrejas cristãs a maior força do combate ao efeito nocivo das drogas, principalmente o que elas causam na sociedade. Enquanto, em governos anteriores, o Estado quase aprovou leis que liberariam as drogas, enfim. Esse é o motivo principal da isenção de impostos da igreja. É para isso que serve essa isenção de impostos. Em verdade, vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja. Mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. Já que as igrejas... É isso aí, mas só que Arrucho, ele não estava defendendo a viúva ter dado tudo que tinha, tá? O que ele estava falando é que ela deu tudo que ela tinha, ela deu mais do que os outros, porque os outros estavam dando o que estava sobrando. E ela deu tudo o que ela tinha, mas na verdade, o que ele estava falando é que ela não tinha que ter dado nada. Pelo contrário, eles, os líderes religiosos, que tinham que dar para ela sustento, alimento, porque ela era viúva. E os dízimos, realmente, como o tio Lu está falando aqui, e é realmente verdade, esse dízimo era separado também para os órfãos, as viúvas, os necessitados, os estrangeiros, tá certo? Eram para esses. E, no entanto, a viúva, ela não recebeu, o dízimo, ela não recebeu do que os sacerdotes tinham que dar para ela. Mas, na verdade, ela deu tudo que ela tinha. Tá certo? Então era isso que a Ruth estava falando. Não estava falando assim, tipo, olha, ela fez certo porque ela deu tudo que ela tinha, não. Ele estava falando dela ter dado tudo que ela tinha, que na verdade os religiosos daquela época que tinha que ter dado para ela, e não ela colocar as duas moedas, as únicas duas moedas que ela tinha no templo, mas eles que tinham que sustentar ela, que é o templo. Tá certo? É em relação a isso. E principalmente o pastor Silas Malafaia querem impor o dízimo aos fiéis, vamos ver o que as escrituras dizem sobre o mesmo. Isso é uma herança que Deus propôs a Israel, instituindo o Maaser, o dízimo, as evotes, ofertas, e os bicurins, as primícias. O sacerdote, que também vivia desses proventos, também tinha que entregar a 10ª do seu sustento, porque as primícias das colheitas, a 10ª do soldo dos trabalhadores e as ofertas voluntárias, certamente somavam um grande montante, na verdade enorme, de riquezas e mantimentos, tanto para levitas quanto para os sacerdotes. Para que então eram destinados todos esses recursos? Para pagar os cuidados daqueles que eram doentes, para sustentar as famílias das viúvas e dos órfãos, para custear os remédios daqueles que eram postos para fora do arraial porque tinham lepra ou alguma outra doença contagiosa, para o sustento de todos os levitas e sacerdotes, claro, para o ensino das crianças que tinham que aprender a tradição das leis, via oral, e os demais afazeres, como ter uma profissão e muitos outros serviços. Toda essa assistência social é prestada por pessoas que têm o verdadeiro discernimento sobre essas instruções que o Eterno nos deixou. É esse o real propósito dos dízimos e ofertas e primícias na lei de Moisés. Já repararam como se deu a colonização do Brasil? Perceberam que toda a cidade tem uma igrejinha que marca o início do primeiro assentamento que deu origem àquela cidade? Em comunidades pequenas, é mais do que comum ter igreja como uma garantia da sociedade. Com o crescimento das comunidades estabelecendo nações e criando um Estado, o papel das igrejas foi muito reduzido. E muitos têm um conceito equivocado sobre o Estado laico. O Estado laico garante o funcionamento de todas as instituições da sociedade e a igreja é uma delas.
Para todos que não entendem esse princípio, entendam o que o nosso mestre Yeshua nos ensina no Evangelho de Mateus. Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto. Amados, vou dar uma pausa aqui, tá? Porque ele colocou aqui, ele está defendendo os líderes religiosos, ele não está detonando todos, só está detonando Silas Malafaia, tá? E aqueles que estão lucrando, que estão se enriquecendo com os dízimos, né? As ofertas que os fiéis, os irmãos dão nesses lugares, né? Só que ele colocou aqui essa versão que fala de fariseus, que está se referindo a fariseus, certo? Só que aqui eu quero mostrar aqui para vocês Mateus 22, tá certo? Que aí eu pesquisei isso, tá, amados? Vou mostrar aqui para vocês, olha, na Bíblia Viva. Mateus 22, eu vou mostrar aqui para vocês que está se referindo, do verso 15, começa do verso 15. Aqui realmente está falando aqui está falando da questão do tributo, né? Está falando dos fariseus, tá? Vou ler aqui para vocês e vai estar, a gente vai ler lá também, né? Porque ele colocou a Bíblia narrada, tá certo? Então aqui, ó, verso 15. Então os fariseus se reuniram para tentar achar um jeito de apanhar Yahushua, dizendo alguma coisa errada que servisse de motivo para o prenderem. Decidiram enviar alguns de seus homens, juntamente com os herodianos, para fazer-lhe esta pergunta: Senhor, nós sabemos que o Senhor é muito sincero e ensina a verdade, sem se preocupar com as consequências, sem medo e com justiça. Agora diga-nos, está certo pagarmos impostos ao governo romano ou não? E Yahushua, contudo, percebeu o que eles estavam procurando. Seus fingidos, exclamou ele. A quem vocês estão querendo fazer de tolo com suas perguntas astutas? Vamos, mostre-me uma moeda. Puseram na mão dele uma moeda pequena. De quem é o retrato desenhado nela? Perguntou. E de quem é este nome debaixo do retrato? De César, responderam. Então disse ele: deem a moeda a César, se é dele, e deem a Iahu tudo quanto pertence a Iahu. Tá certo? Então, aí que a resposta dele os surpreendeu e confundiu a todos, e eles foram embora. Tá certo? Aqui tá falando os fariseus. Então vamos ver aqui, para vocês verem, que o tio Lu, ele se preocupou em arrumar versões que falam dos fariseus para omitir, tá certo? Quem realmente está falando, porque aqui Yahushua está falando dos líderes religiosos, tá? Então aqui em Mateus todos estão assim, tá? Ó, 15, verso 15. Então os fariseus saíram e começaram a planejar o meio. Aqui também tá, olha, vocês vão ver, tá certo? Que eu olhei que todos estão fariseus, tá? Dessa versão. Por isso que ele escolheu o livro de Mateus, tá certo? Ó, então retirando esses fariseus, tá certo? Ó, tá? Aqui eu mostro para vocês, amados, para mostrar a importância da gente pesquisar. Ó, pagar impostos a César. Então os fariseus se retiraram e fizeram um plano para apanhar Yahushua em alguma palavra, ó. Tudo tal os fariseus. Ele, inclusive o tio Lu, ele arrumou essa versão, né, o livro de Mateus, porque está tudo assim. Porque se o pessoal olhar as versões do livro de Mateus, vai ver que são os fariseus, então não vão ligar que se trata de líderes religiosos, tá certo? Ó, pagar imposto a César, aqui, ó. Os fariseus se retiraram, tá? Ah, tá, ó. Ó, vamos ver essa aqui, ó. A gente pode ver que todas estão... Eu pesquisei todas, amado. Ó, fariseus, ó. Eu mostro para vocês, amados, pra gente pesquisar. Eu estou ensinando a vocês a pesquisar na escritura, ó. Fariseus de novo. Eu olhei todas, amado. Todas as versões que estão aqui nessa lista eu olhei, tá? Então vamos lá. 1999. King James. Ó, fariseus.
Aí eu, ok, beleza. Aí aqui dá para ele ocultar direitinho, por quê? Porque as pessoas vão olhar assim e vão ver, é mesmo, tá falando dos fariseus, então é fariseu, não tem nada a ver de líder religioso, beleza. Bíblia viva, vamos lá. Então os fariseus, beleza. Só que essa versão tem também Marcos, tá certo? Então vamos aqui ver aqui Marcos. Vamos ver Marcos. Marcos. Aqui, ó, Marcos 12, a partir do verso 12, tá, amados? Vamos ver aqui o que Marcos fala a respeito. Os líderes judaicos queriam prender Yahushua. Naquele mesmo momento, por ele usar essa ilustração, pois sabiam que os lavradores maus de sua história eram eles, porém tinham medo do povo. Então desistiram da ideia e foram embora. Depois mandaram outros líderes religiosos e políticos falar com ele para tentar apanhá-lo com alguma coisa que dissesse. Vocês vejam que a religião e a política sempre foram ligadas, sempre estiveram juntas. Por quê? Porque tanto a religião quanto a política faz parte da maçonaria, tá certo? Então vocês vejam que está tudo ligado, ó. Eles falaram, mestre, nós sabemos que o Senhor diz a verdade, sem se importar com mais nada. O Senhor não se deixa influenciar pelas opiniões dos homens, mas ensina verdadeiramente os caminhos de Yahweh. Agora diga-nos, está certo pagar imposto a Roma ou não? E Yahushua percebeu a maldade deles e disse, mostre-me uma moeda e eu lhes direi. Vocês vejam que é o mesmo texto. Mas em Mateus, eles ocultaram que eram os líderes religiosos e botaram como fariseus. Tá certo? Então, ó, quando eles lhe puseram a moeda na mão, ele perguntou, de quem é esta figura e este título na moeda? Eles responderam, do imperador. Disse-lhe então Yahushua, dei ao imperador o que é dele, e a Yahweh o que é de Yahweh. Muitos se admiravam da sua resposta. Tá certo? Então, depois se aproximaram os saduceus, que também faziam parte dos líderes religiosos. Então, vamos ver aqui outra versão. Aqui a gente foi na Viva. Agora aqui vocês vão ver de quem se trata. Aqui falou líder religioso, vamos ver. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que eles haviam contado aquela parábola, mas tinham medo da multidão. Por isso o deixaram e foram embora. Quem fez isso? Aqui já está falando, ó, fariseus e herodianos. Mas quem estava furioso e queria prender eram os líderes religiosos. Essa aqui é a versão Bíblia, viva. Até me admiro da versão viva, né? Não ter mostrado escancaradamente. E buscaram prender, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles esta parábola era esta parábola. E deixando-o foram-se, enviaram-lhe alguns fariseus herodianos, tá certo? Aqui tá também, ao meio da corrigida fiel já tiraram. Mas vamos ver o que a gente vai achar. Ó. Vamos ver. Fariseus herodianos. Vamos lá. Atualizado 93. Fariseus herodianos também. Mas tem porque eu já vi, eu vi no celular, amados. Quer ver? Vamos lá. Ó, fariseus herodianos. Ó, católica. Vamos lá. Então, os chefes dos judeus procuraram prender Yahushua. Ó, eles tinham entendido muito bem que Yahushua havia contado esta parábola contra eles, mas ficaram com medo da multidão, e por isso deixaram Yahushua e foram embora. O pagamento dos impostos, então, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes, tá? Qual era a parábola? Dos lavradores maus, tá certo? Essa era a parábola. Então, vamos ver aqui. Peraí, deixa eu tirar isso aqui, que isso aqui é muito chato. Vamos lá. Ó, João Ferreira Almeida e atualizada. Fariseus herodianos. 1987.
Aham. Vamos lá. 1948. Amados, eles estão mudando muita coisa aqui, sabe, amados? Vamos lá. Aham. Mas eu vi na... peraí. Tá, peraí. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui, amados. Vamos lá aqui, peraí. Marcos 12, 13. Marcos 12, 13. Vamos ver aqui. Fariseus. Amados. Mas tem sim, porque eu pesquisei. Tinha uma versão que estava falando. Vamos ver. Marcos 12, 13. 10. Vamos lá. Eu sou chata. Eu sei que eu sou chata. Ó, vamos pesquisar aqui, porque eu vi que tinha uma versão, enviaram alguns fariseus e herodianos, tá? Eu vi que tinha uma versão aqui que falava dos líderes religiosos, estava assim mesmo na versão, eu vi no celular. Vamos ver aqui a Bíblia Ave Maria. Não, caramba, obrigada. Não, aqui também não tá. Deixa eu ver aqui essa aqui, Lucas 20, 20, que eu não sabia que tinha. Aqui em Lucas 20, 20. Vamos ver aqui como é que tá aqui em Lucas 20. Aqui, mandaram espiões. Disfarçar espião para que... aqui tá espiões, tá. Lucas 20, 20. Não, caramba, filho, obrigada. Deixa eu ver aqui a Bíblia Gateway. Gateway. Vamos ver aqui. Que eu me lembro que eu vi. Vamos ver. Marcos 12. Ai, muito chato isso, gente. Sai. Aqui tá fariseus herodianos, mas eu vi, amados, eu vi uma versão aqui, mas eu vi no celular. Para apanhar Jesus, papá, autoridade. Aqui tá os espiões, ó. Tá vendo? Aqui tá espiões. Mas todos eles, amados, se tratam de líderes religiosos. Entendeu? De líder religioso que trata aqui. Marcos 12, de 18 a 27, não. Vamos ver aqui essa daqui em espanhol. Aqui também até em espanhol tá fariseus. Pois é, amados, eu vi no celular, entendeu? Eu vi no celular, e no celular estava líder religiosos. No celular estava líder religiosos. Vamos ver esse aqui. Bíblia Gateway, de novo, Bíblia Gateway. Eles estão mudando muita coisa, amados, mas no celular eu vi. Vocês podem pesquisar no celular, tá certo? Para não alongar muito aqui, vocês pesquisam no celular, porque aqui no computador não está dando para ver. Mas no celular, eu vi no celular, tá certo? Eu vi no celular. É impressionante. Eles estão mexendo muitas coisas, amados. No, thanks. Mateus
Não, aqui é Mateus. Não é Mateus que eu quero, não. Mateus é 22. Eu quero Marcos. Marcos 12. Pois é, amados. É triste, né? Aqui, ó. Vamos ver aqui, peraí. Isso aqui os líderes religiosos perguntaram a Jesus sobre de quem deve entregar impostos. Vamos lá. Aqui, ó, nos líderes religiosos, ó. Ó. E a Rush paga impostos, ó. Aqui, ó, essa pergunta se refere ao texto de Mateus 17, 24, ó. Quando chegará a Cafarnaum, os creditores do diadracma aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: vosso mestre não paga a diadracma? Pedro respondeu: sim. Ao entrar em casa, Yahushua antecipou-se dizendo: que parece, Simão? De quem recebem os reis da terra tributos ou impostos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Como ele respondesse dos estranhos, Yahushua lhe disse: logo, os filhos estão isentos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar e joga um anzol. O primeiro peixe que subir, segura-o e abre-lhe a boca. Acharás aí um estáter. Pega e entrega-os a mim e por ti. Tá certo? Só que aqui, ó, tá falando dos líderes religiosos, amados. Pode ter certeza, tá? Aqui eles falam do líder religiosos, ó. Tanto que vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Aqui, ó. Líderes religiosos, tá certo, ó? Líderes religiosos, ó. Ó, certo dia, Yahushua estava ensinando no templo e pegando os líderes religiosos, tá certo? Ó, líderes religiosos, ó. Tá certo? Então, Yahushua, ele sempre falava contra os líderes religiosos, ó. Líderes religiosos, ó. Podem ver, tá certo? Que vocês vão ver líderes religiosos, ó. Ó, líderes religiosos, tá certo? Então é isso, mas eu vi versões, vocês pesquisem, tá certo? Para não alongar muito, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá certo? Então vamos lá. Mas aqui ele está falando dos líderes religiosos, tá certo? Ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros. Nem julgas pela aparência. Então, o que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda com que se paga o imposto. Trouxeram a moeda e ele perguntou: de quem são o nome e a cara que estão gravados nessa moeda? Eles responderam: são de César. Então Jesus disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso. Então deixaram Jesus e foram embora. Quem deixou Yahushua e foi embora? Os líderes religiosos daquela época, tá certo? Que ele aqui tá falando que são os fariseus porque eles ocultaram em Mateus. Mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver como a gente viu ali. Que tudo, quando Yahushua chamava de hipócrita, de raça de víboras, serpentes, tá certo? Guias cegos, tolo. Isso aí ele falava, era para os líderes religiosos, tá certo, amados? E quem eram os líderes religiosos? Eram fariseus e saduceus, e faziam parte os mestres da lei, sacerdotes e líderes religiosos. Eram toda a mesma classe, tá certo? E Yahushua, eles combatia eles assim, duramente. Quando você lê Yahushua falando duramente, não era com o povo, mas era com os líderes religiosos.
o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele fez uma separação clara entre poderes, dizendo que existe uma autoridade política chamada César, a quem deveriam obedecer politicamente para não morrer, e existe uma autoridade suprema que é Deus. No mundo antigo, muitos chefes de estados eram autoridades políticas e religiosas ao mesmo tempo, como foi o caso do Egito, que foi o primeiro estado-nação da história que tinha o faraó como um deus e rei ao mesmo tempo. E até meados da Segunda Guerra Mundial, o Japão tinha seu imperador como o descendente do sol. As consequências disso são sempre trágicas, mas observe que nenhum rei de Israel teve a ousadia de dizer ser Deus. E Yeshua lembra isso aos homens, dizendo que existe sim uma autoridade chamada César, a quem você deve obedecer como seu imperador para não morrer. E a quem é lícito pagar impostos, mesmo que ele achasse um absurdo o abuso do Império Romano sobre o povo judeu. Portanto, Jesus, mesmo sem concordar com a extorsão do Estado, ele disse que todos estavam sujeitos às leis, principalmente os que se diziam servos do Eterno. Por isso ele disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Outra situação interessante foi que, mesmo não concordando em pagar o imposto do templo de Jerusalém, Yeshua, Jesus, o fez para evitar escândalos, pois se todo o povo pagava este imposto, não era justo que ele e seus discípulos não pagassem. Quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo foram perguntar a Pedro: mestre de vocês não paga o imposto do templo? Paga sim, respondeu Pedro. Deixa eu ver aqui como é que está nessa versão aqui, amado. Mateus 17, 24 e 27. Vamos ver aqui. Mateus 17. A gente sempre tem que estar pesquisando mesmo, amados, versões, porque eles estão mudando muita coisa. Que eles estão vendo que o povo está acordando. Então, eles têm que mudar a versão para o povo não acordar. 24, né? O 27. Aqui, ó. Quando Yahushua e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo foram perguntar a Pedro, né? Vocês vejam, os cobradores do imposto do templo. Quem eram os cobradores do imposto dos templos? São os mesmos que cobram hoje. Líderes religiosos. Tá certo? Vamos ver aqui na outra versão. Gente, eu sou muito chata com isso. É muito chata mesmo. Impressionante. Ó, vamos lá. 24. Cobrava as dracmas, ó. Vamos lá, vamos ver outra versão aqui. Almeida corrigida. 24. Ó, aqui não tá falando quem, mas com certeza são os líderes religiosos. Sempre são eles. Vamos ver aqui a Bíblia Católica. Ó, o imposto do templo, quando chegaram a Cafarnaum, os fiscais do imposto do templo foram a Pedro e perguntaram aos fiscais. Tá certo? Então aqui, ó. O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Ou seja, até o templo tinha imposto. Então, por que não pode pagar, que eles não podem pagar imposto? Como, né? Isso aí eu concordo com o tio Lu. Concordo plenamente. Ó. Mas isso aqui vocês podem ter certeza, amados, que eram os líderes religiosos que cobravam esses impostos. Vamos ver aqui a King James. Ó, chegaram a Cafarnaum os cobradores de impostos, tá certo? Inclusive Zaqueu era cobrador de impostos, né? E que ele se converteu, ó. Zaqueu era cobrador de impostos. Vamos ver aqui a 1948. Eu tinha que ver aqui. Deixa eu ver aqui. Mateus 17, 24. Que eu tô querendo ver aqui se tem.
E Marcos também. Quer ver? Peraí. Deixa eu tirar aqui. Mateus 24. No Mateus 17. Do 24. 24 e 27. Eu queria ver se tem em Marcos também isso. Certo? Não. YouTube não, eu tô fora. Buscando. YouTube não. Mas pode ter certeza, amados, que aqui eles estão falando de líderes religiosos. 24. Os cobradores de impostos do templo. Ou seja, quando fala em templo é líder religioso. Pode ter certeza. Amados, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma parada e daqui a pouco eu volto de novo, tá? Vou dar uma parada nesse vídeo, porque senão ele pode apagar. Porque às vezes quando fica muito tempo, o YouTube, eu não sei o que acontece que o vídeo apaga, entendeu? Aí quando eu vejo, não gravou. Tá bom? Então daqui a pouco eu termino aqui essa parte aqui do tio Lu, tá bom? Até daqui a pouco.